Graça e paz, irmãos e irmãs da Igreja Metodista Central em Linhares, e a graça e a paz a você que tem acompanhado as programações da nossa igreja. Eu sou o pastor Felipe Assunção e hoje nós vamos caminhar mais um pouco na nossa escola bíblica. Nós estamos num tema aprendendo sobre andar no Espírito, ou seja, andar na revelação do Senhor. E nós comentamos um pouco na semana passada sobre andar pela cruz. E a cruz, ela toca em diversos pontos da nossa vida. Semana passada nós falamos que a cruz toca os nossos relacionamentos, a cruz também toca o nosso eu. Nós conversamos sobre essas duas partes. E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre aonde a cruz toca. Roda a vinheta. A palavra de Deus em Lucas, capítulo 14, versículo 33, diz o seguinte: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, o primeiro ponto que nós vamos conversar hoje, na verdade o terceiro, seguindo uma linha geral, é a respeito de que a cruz toca os nossos bens. Nós precisamos renunciar ao desejo de viver para nós mesmos, e ainda mais nós precisamos abrir mão dos nossos próprios bens. Ou seja, para abrir mão dos próprios bens é abrir mão desta vontade pela vaidade. Lembra que Salomão dizia que vaidade é correr atrás do vento? Ou seja, quando eu me dedico somente aos bens, quando eu me dedico somente ao dinheiro, isso tudo é passageiro. Mas quando eu me dedico às coisas que é a respeito do reino de Deus, essas coisas, esses valores não são passageiros, pois são valores que eu carrego até a eternidade. Então, renúncia, de certa forma, é a morte sem a morte, ou seja, o cristianismo perder o sentido. Como assim o cristianismo perder o sentido? Perder o sentido pela vaidade, perder o sentido pelo dinheiro. Não estou dizendo que o dinheiro não tem um valor, não estou usando o exemplo do dinheiro, mas renunciar à minha vontade pelos bens é eu fazer perder o sentido do dinheiro. Eu não correr atrás do dinheiro como eu corro pela presença do Senhor. Então, não existe cristianismo sem cruz. O cristianismo sem cruz, ele perde o sentido. E sem a cruz, ele se torna uma religião vazia. Então, nós precisamos renunciar os nossos bens, renunciar à vontade da nossa carne. E quando nós renunciamos à vontade da nossa carne, o nosso ego, ele perde a centralidade e ele coloca Deus, a vontade de Deus, a vontade de Jesus, Ele coloca a vontade do Pai no centro, que de fato é onde nós precisamos caminhar. Então Jesus não apenas morreu na cruz, mas toda a sua vida foi uma vida de cruz, porque toda a vida de Jesus foi uma vida de renúncia. A cruz está intimamente relacionada com o nosso estilo de vida. Então, nós precisamos renunciar à vontade da nossa carne, renunciar à vontade pelos bens, para de fato viver a vontade do Senhor. E a ênfase principal nossa precisa estar na cruz, no modo de cruz. Muitas vezes ouvimos pessoas dizendo, muitas vezes ouvimos ministrações de abrir a vontade dos bens, mas de fato muitos não abrem de vontade de ter os bens ali, ter o dinheiro, mamon, falando alto ao coração. Não, nós precisamos
O dinheiro é bênção na nossa vida? Sim, mas ele também pode ser maldição, porque ele é passageiro. E quando nós renunciamos, quando nós deixamos que a cruz entre nos nossos bens, nós mostramos que de fato a cruz é mais importante que o dinheiro. A cruz é mais importante que a questão financeira. E lembrando, nós precisamos ter no nosso coração que prosperidade é ter um pouco mais do que o necessário. Então, nós precisamos deixar com que a cruz lide com os nossos bens. Nós precisamos deixar que a cruz ela possa trabalhar com os nossos bens, direcionar os nossos bens, tanto financeiro, nosso dinheiro, tanto os bens materiais. O controle de nossa vida deve estar nas mãos do Senhor, mas não são partes. O controle financeiro também precisa estar nas mãos do Senhor. E quando nós queremos controlar, nós fazemos uma bagunça e não controlamos nada. Não podemos permitir ser arrastados pela corrente de pensamentos materialistas que nos aprisiona, achando que nós precisamos conquistar, precisamos ganhar dinheiro, precisamos receber. Nós não podemos deixar ser assim. Um povo próspero é um povo generoso. Um povo próspero tem bens tratados pela cruz de Cristo. Então, esse é um ponto. O outro ponto, a cruz na prática. Tomar a cruz significa simplesmente assumir a vontade de Deus como prioridade pessoal. Então a cruz ela entra na nossa vida prática nesse sentido. A cruz é na verdade a disposição pessoal de chegar, se necessário, às últimas consequências para que se cumpra a vontade de Deus em nós através de sua vida. Ou seja, tudo tem que estar na cruz. Tudo precisa passar na cruz. Nesse sentido, podemos dizer que a doença, por exemplo, não pode ser uma cruz, já que Cristo tomou para si. A própria palavra de Deus diz em Isaías 53 que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então o Senhor levou as nossas enfermidades. Nós não podemos trazer esse peso sobre nós. E não trazendo esse peso, nós também temos que entender que o sol ele nasce para o justo e para o ímpio. Sim, mas Deus não deseja que você apodreça com doenças. Não, essa não é a vontade do Pai. Além disso, Deus também não tem prazer na sua morte. Ele nos acolhe na sua graça, mas Ele não tem prazer na morte. Ele não tem. E muitas das vezes elas são as nossas escolhas. Do mesmo modo, podemos afirmar que a pobreza extrema não é cruz, já que Deus não tem pobreza para ninguém. Ou seja, Deus não deseja para você uma vida de pobreza extrema, de você passar necessidades. Não, esse não é o desejo de Deus para você. O desejo de Deus para nós é que possamos desfrutar daquilo que Ele tem para nós. E Deus não se alegra por ver você passar necessidades. Não, Deus ele não vai se alegrar disso. O que Deus se alegra é que você honre os seus compromissos, que você tenha uma vida financeira saudável. A cruz, ela então nos faz experimentar na prática que Jesus está conosco. E eu decido viver a vontade de Deus, viver a vontade do Pai. E viver a vontade do Pai não é estar na miséria, não é viver debaixo de uma doença. Eu posso ter um câncer, mas esse câncer não vai me controlar. Esse câncer não vai manter a minha vida, se eu estar feliz ou não. Na vida de cruz eu sei que em Jesus eu sou curado. Na vida de cruz eu sei que as minhas finanças são saudáveis, porque de fato eu estou seguindo a vontade do Pai. Então, vivendo a vontade de Deus na cruz, quando nós vivemos a vontade de Deus na cruz, nós encontramos o sucesso. E a vontade de Deus é sempre que nós estejamos na cruz,
Ou seja, que nós estejamos num caminho de bênção, num caminho de justiça, num caminho de paz, pois é isso que a cruz significa para nós. Então, quando eu tomo a cruz, eu estou vivendo uma vida de prazer, uma vida de bênção e não uma vida de maldição. E a cruz é o lugar onde nós vencemos o diabo. Na cruz eu encontro salvação. Na cruz eu repreendo os demônios. Na cruz eu encontro a presença do Pai. E quando eu estou na cruz, a vitória é definitiva. Não digo isso no sentido assim, você recebeu a cruz, você é intocável, você é blindado. Não, mas na cruz eu tenho salvação. Na cruz eu tenho restauração. Na cruz eu estou no Pai. E a cruz na prática é isso. E além de nós conversarmos um pouco sobre a cruz na prática, nós também vamos falar um pouco sobre sofrer o dano. Bom, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7 diz o seguinte: o só existir entre nós demanda já é completa derrota para nós, para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. O texto acima, Paulo fala a respeito de algo errado conosco. Como assim? Na verdade, ele fala de algo errado que uma pessoa faz conosco. Somos nós que devemos assumir o prejuízo. Quando alguém vem e tem uma atitude conosco que nos faz levar o perdão a outras pessoas, que nos faz perdoar a pessoa, somos nós que precisamos assumir o prejuízo. Imagine que alguém pegou uma quantia de dinheiro emprestado com você e essa pessoa diz descaradamente que ela não vai te pagar. E aí nós vamos sofrer esse dano. Por quê? Porque na cruz diz que nós devemos perdoar o nosso próximo. É óbvio que eu não vou emprestar dinheiro a ele novamente, porque sei que ele é um mau pagador. Mas, enquanto ele não me paga, eu tenho que sofrer esse dano. E Paulo está dizendo nesse sentido. A vontade de Deus não é que você fique sofrendo, mas a vontade de Deus é que antes do dinheiro, você olhe para a cruz. E quando você olha para a cruz para sofrer esse dano, você entende que Jesus o perdoaria, mesmo ele tendo condições ou não tendo condições. Então, perdoe o seu irmão. Então, sofrer o dano é você não deixar que a raiva, o ódio, a ignorância, entre outros sentimentos, da pessoa não te pagar, deixar sucumbir o seu coração. Não, você perdoa. Eu vou perdoar, porque você não tem condições de me pagar, você não quer me pagar, mas eu vou te perdoar. Não há nada de pecaminoso entre nós queremos os nossos direitos na justiça. Vamos supor que você entre na justiça para querer os seus direitos. Não existe pecado nisso, mas nós precisamos ter uma atitude de cruz. Uma atitude de cruz em perdoar o nosso próximo. E o próximo tem que ter uma atitude de cruz em pagar aquele que deve. Porque é muito fácil você falar assim, não, mas você tem que me perdoar, porque Deus disse isso. Tudo bem, eu vou te perdoar, mas você também, tomando o caráter de Jesus, deve honrar os seus compromissos. Então pense, existem dois lados da moeda de cruz, mas eu estou olhando mais para o lado de sofrer o dano. Ou seja, o princípio da cruz é perdoar, não entender, não ir para a sua própria razão. Se quisermos ter razão, nós vamos descer da cruz. Não, eu tenho razão e eu não vou perdoar. Eu estou descendo da cruz. Mas se eu insistir em perdoar e obedecer o meu espírito, a revelação do Senhor que está falando ao meu coração, eu estou na cruz e eu estou carregando a minha cruz. Então, o que nós precisamos é ir para a cruz. E a cruz muitas vezes implica sofrer o dano, abrir mão da justiça própria e esperar em Deus. Esse também é um ponto, sofrer o dano.
Outro ponto que também fala em Romanos 15, capítulo 15, versículo 1, diz o seguinte: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Não agradar a nós mesmos. Esse é mais um ponto que eu queria comentar, porque Jesus não queria ir para a cruz, ele foi para obedecer à vontade do Pai. Nós podemos observar isso nos evangelhos, em Mateus capítulo 23, versículo 39. Mas ele obedeceu ao Pai. Todavia, o Pai não o obrigou. Deus não obrigou Jesus, mas ele foi espontaneamente. Efésios 5:2 mostra isso. Então, Jesus não foi porque queria ter uma experiência diferente. Ele não foi porque buscava um êxito espiritual, tampouco, mas ele foi para agradar ao Senhor e ser obediente à voz do Pai. Então, nosso irmão que nos desagrada, nós precisamos buscar a vontade do Senhor. Enfim, eu não estou aqui para agradar a mim mesmo, mas para agradar a vontade do Pai. Ser cristão é buscar a felicidade na cruz, não nas pessoas, não em situações. O centro do cristianismo é a cruz. Por isso a pergunta-chave não é se você é pecado ou não, se sou obrigado ou não, mas qual é a vontade de Deus. Os relacionamentos humanos que temos precisam passar pela cruz como o exemplo de Cristo. Muitos casamentos acabam com individualismo gritante, mas não é pecado querer agradar outras pessoas, mas também é errado eu querer ser agradado pelo meu cônjuge ou pelo meu esposo, esposa, enfim. Muitos não vão nos agradar da maneira que queríamos, mas quando eu estou disposto a agradar ao Senhor, a agradar a minha família, aí acontece o crescimento no casamento, porque eu não estou querendo me agradar, mas eu também quero agradar a minha família. Eu não estou esperando que a minha família me agrade, mas eu estou com a decisão de agradar e o que eles fizerem, ser agradecido. Então entenda que é preciso buscar agradar ao Senhor, é preciso buscar caminhar na cruz, e na cruz Jesus agradou o Pai, agradou a vontade do Senhor. Não se trata de um caminho tão fácil, deixar de agradar a nós mesmos. Não é um caminho fácil, mas é um caminho que nós precisamos caminhar, porque é um caminho de bênção, é um caminho de vitória, é um caminho de restauração. Então deixe de se agradar. E por último, nós vamos falar também e entender o outro superior a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outros superiores a si mesmo. Eu não estou aqui para dizer quem é o superior. Superior é Deus neste lugar. Mas a palavra de Deus aqui em Filipenses nos ensina que eu devo colocar o outro superior a mim mesmo. Seja o membro mais novo do rol, seja o membro mais antigo, seja a criança mais nova, seja o idoso mais velho da igreja, eu preciso colocar esta pessoa como superior a mim. Ou seja, quando eu coloco as pessoas superior a mim, eu entendo que o outro, ele tem um valor, eu entendo que o outro tem uma vida de respeito, uma vida de humildade. Considerar as pessoas superiores a nós mesmos é andar longe do nosso ego e andar próximo ao Evangelho do Senhor. Então, esse é o modo que a igreja precisa caminhar, e através da cruz, e andar na cruz é sofrer o dano para não agradar a nós mesmos e considerar o outro superior a nós. É preciso caminhar no sentido da cruz. É preciso caminhar na cruz. E a cruz é o caminho estreito. A cruz
cruz é o caminho que nós temos para encontrar ao Senhor. E quando eu assumo andar no caminho da cruz, eu estou assumindo andar no caminho estreito. E neste caminho que eu encontro a vitória. Enfim, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus, além de ser um homem, além de ser Deus, ele viveu numa vida inteira de cruz. Não foi só na morte, mas ele viveu o caminho de renúncia. No início do seu ministério, quando o Espírito do Senhor leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, ali o Senhor começou uma vida de renúncia. E ele viveu uma vida de renúncia até o fim. Que possamos ter uma vida de renúncia e caminhar na renúncia do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, que possamos em nome de Jesus ter um caminho de cruz, caminhar no caminho da cruz, no caminho estreito, no caminho da vontade do Pai, para alcançar a vontade do Senhor. Que nesses princípios que comentamos hoje, ó Pai, possamos entender a vontade do Senhor, compreender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós oramos agradecidos por esta aula, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, paz do Senhor. Esta foi mais uma escola bíblica que nós partilhamos com vocês. Amém.